Por onde começa o processo digestivo? Boca. Você comeu. Aí você precisa mastigar. Você já deve ter ouvido falar assim, mastiga direito, mastiga 36 vezes antes de engolir. Eu não sei se esse número seria o adequado, porque na nutrição não existem números adequados, né? A gente está falando de uma ciência biológica e não de uma ciência exata. Mas a boca é muito importante, então você tem que mastigar, primeiro, porque você tem que deixar o alimento triturado suficientemente, segundo, porque ao aquele alimento tem contato com a sua saliva já produz algumas enzimas digestivas que vão digerir parcialmente alguns alimentos, principalmente os fumos de carboidratos, tá? Então, se você coloca na boca e engole, você perdeu uma etapa digestiva, não só de mastigação, mas como digestão propriamente enzimática. Aí o seu, bem simplesmente dizendo, passou pela sua garganta, sua faringe, o seu esôfago e caiu no seu estômago. O seu estômago, ele tem que produzir enzimas. Ele tem que produzir cloridrato de betaína, que é um ácido. Ele tem que produzir fator intrínseco, que é importante para a ativação de algumas vitaminas, tá? Então, você precisa ter um estômago saudável para poder completar uma etapa digestiva. Junto com o estômago, você precisa ter um fígado saudável e uma vesícula saudável, né? Eles vão produzir enzimas, né? Substâncias que vão auxiliar nesse processo digestivo. E aí você me fala assim, não, Tarles, mas tá tudo bem com o meu fígado, tá tudo bem com a minha vesícula, porque os meus exames estão normais. E a primeira questão é, o que é normal para você? E o que é normal para a pessoa que está interpretando os seus exames laboratoriais? A primeira questão é, o que é normal do ponto de vista de quem está olhando para a normalidade, né? Então, a gente tem enzimas que a gente consegue avaliar e ver se essas enzimas estão dentro do valor que seria o ideal, tá? Mas a gente também tem a disfunção do ponto de vista energético, porque a gente tem 4 fases da doença. 4 fases. A primeira fase, a primeira alteração é a alteração energética do órgão. A primeira é energética. E só a quarta é a alteração anatômica. A gente também tem a alteração funcional, laboratorial, até a alteração anatômica. Então, a primeira fase da alteração é a alteração energética. Energeticamente, os seus órgãos, né, o seu fígado, sua vesícula, o seu estômago, não estão funcionando de forma eficiente. Então, isso a gente não consegue avaliar através de exames bioquímicos, tá? Mas a gente consegue avaliar muito através de sinais e sintomas. A Maria das Graças colocou, eu não tenho vesícula. Você não tem vesícula? Se te arrancaram um órgão que te falaram que era importante. Primeiro, você perdeu a função, você teve que fazer uma cirurgia de emergência, né? Teve que arrancar. Chegou no momento em que você teve que passar por esse procedimento. Então, a primeira alteração da disfunção é a energética, né? Isso a gente não consegue ver num exame de sangue. Então, isso a gente acaba vendo só em nível de quântica e tudo mais. Mas, enfim. E alterações funcionais, alterações através de sintomas, de sinais clínicos que a pessoa apresenta. Então, o último estágio da alteração é a anatômica e a laboratorial. Então, não ache que se você está com os exames ok, que está tudo certo com você. Você, de fato, se você tem uma autoimune, você precisa restabelecer a saúde
da sua mastigação, da sua função estomacal, da sua função de fígado e vesícula, tá? Então, isso é importante, principalmente o fígado, que é um órgão em que tudo, por onde tudo passa, ele é um filtro no nosso corpo, né? E esse filtro precisa estar funcionando de forma eficiente, independente se você tem TGO, TGP, gama GT alterados, tá? Então, isso é quando já está alterado mesmo, é o último estágio, né? O exame de sangue apresentar alterações. Então, não se prenda a isso, não se prenda a valores. Então, pense que você tem que buscar a sinergia. Primeira coisa, antes de pensar em listinha de alimento, de sim, de não, é se os seus órgãos estão favorecendo todas as suas etapas, né, do processo digestivo, produção de enzimas, metabolização de nutrientes, ativação de nutrientes, para que isso seja favorável ao seu processo de remissão autoimune, tá? E se você utiliza, né, a Valdinene colocou, teve 2 hepatites medicamentosas, né? Então, se você toma muito medicamento, mais ainda, mais esse fígado vai gerar sobrecarga sobre ele, mais ele vai gerar metabólitos tóxicos, né? Que são substâncias que são a partir são lixos, né? Que nós produzimos todos os dias. Nós produzimos lixos. E não tem nenhum problema nisso, a gente só tem que ser eficiente em colocar esse lixo para fora. Então, se você tem bons lixeiros no seu corpo, se o seu sistema de limpeza está acontecendo de forma eficiente, né? Você agir lá na causa. Lembra que é super importante você agir na causa, tá? Então, comece por esse pensamento, né? Eu preciso agir em equilíbrio com todo o meu processo digestivo, começando pela boca, estômago, vesícula, fígado, até chegar no intestino por si só, que é a aula de terça-feira. Lembra que eu expliquei as velocidades intestinais? Aqui é o intestino, né? As velocidades intestinais. Aqui vivem bactérias probióticas, bactérias ruins, pode ter fungo, que é produzir neurotransmissores, hormônios, tá? Então, aí é super importante a questão intestinal. E isso tudo é a primeira etapa que você precisa pensar, tá? Antes de pensar em lista de alimentos, porque eu ouço muito isso, gente. E remissão de doença autoimune, saúde de forma geral, não é uma listinha de alimentos que você tem que retirar ou não. É você corrigir todas essas alterações para que de fato. Porque, e olha só, porque se você não tem todo um trato gastrointestinal saudável, funcionando perfeitamente, o seu intestino vai ficar todo esburacado e pelado, né? Essas cerdas vão perdendo tamanho, ficando carecas. Isso influencia nas suas hipersensibilidades alimentares. E aí você começa a ser, e eu ouço muito isso dos alunos, daquela pessoa que tem problema com tudo que come faz mal, tudo que come dá indigestão, dá arroto, dá diarreia, aumenta a dor articular, piora a psoríase, né? Mesmo coisas consideradas boas. Por quê? Porque o intestino está hiperpermeável e ele está agindo contra essas substâncias, tá? Entendam que autoimune, remissão, não é uma lista do que tirar e o que colocar de alimentos. Isso tem a sua importância? Com certeza tem a sua importância, mas é importante que você tenha essa visão macro, ampliada, essa visão do todo, porque diferente da medicina convencional, nós não olhamos para você como um pedaço, como partes que são tratadas de forma isolada e sim como um todo. E se a gente olha para você como um todo, nós temos que tratar para você como um todo. Não é a sua tireoide que está com problema, não são as suas articulações que estão com problema. É a sua mastigação, é o seu estômago, sua vesícula, o seu fígado,
os seus rins, o seu intestino. Então, tudo isso tem que estar caminhando na mesma direção de um equilíbrio para que o todo funcione de forma equilibrada e você tenha condições de fazer tudo começar, tudo voltar a funcionar da forma que tem que ser, como Deus criou. Então, claro que a parte alimentar ela é determinante, e é isso que eu estou falando aqui constantemente. Mas que uma listinha de sim e não vai levar você para lugar nenhum se você não entender que você precisa recuperar a funcionalidade normal, natural e saudável do seu corpo.